muito, porque eu pessoalmente fiquei super surpreendido com a quantidade de pessoas interessadas, e não só interessadas, hein? Mas ficando até o final da live, escrevendo, mandando anotações, marcava nos stories, compartilhava, chamava os amigos, chamava a mãe, chamava o pai, né? E isso que faz crescer essa consciência sobre o que é bipolaridade, sobre o que verdadeiramente é a bipolaridade e principalmente que isso não é aquela coisa estigmatizada, nossa, a pessoa tá louca, ela é bipolar. Nada disso, não tem nada disso. Isso é uma expressão do cérebro humano que traz as suas dores, traz os sofrimentos, porém que é possível sim melhorar, é possível sim estabilizar. Não é fácil, mas é totalmente possível. E durante essa semana Rota Bipolar, eu organizei essas aulas de maneira a te dar uma boa compreensão, um esboço inicial sobre como funciona a bipolaridade. Isso é, chegamos ao final do primeiro bloco. Se você observar as aulas, você verá que está organizado assim. O primeiro bloco, entenda. Entenda. Ou seja, você precisa conhecer o problema, você precisa conhecer o que você está sentindo, até para expressar, até para falar o que está acontecendo com você. Então, o primeiro bloco de aula que fechamos hoje, na quinta aula, chama-se Entenda. Vamos recapitular. Na primeira aula, entendemos as origens, as causas da bipolaridade. Na segunda aula, aprendemos aquela fase típica, clássica, que é a mania e a hipomania. Na terceira aula, aprendemos a outra fase, a depressão. Já na quarta aula, já começamos a ficar expert. Você, eu, todo mundo aqui junto já começou a atingir um outro nível de conhecimento. Porque na quarta aula misturamos isso tudo e aprendemos estados mistos na bipolaridade e aprendemos também a ciclagem rápida na bipolaridade. Olha como já está montando o panorama. E hoje vamos fechar o primeiro bloco, que é esse bloco de compreensão da bipolaridade. Hoje temos a nossa aula Espectro da Bipolaridade, que é uma aula que eu adoro. Eu sempre gosto muito de explicar sobre o espectro de bipolaridade, porque muitas pessoas aqui irão se reconhecer, vão entender o que passaram ao longo da sua vida. Muitos profissionais de saúde que por acaso estejam assistindo vão abrir a mente e ter uma nova visão para o tratamento. Muitas pessoas também vão entender por que é que o seu tratamento não funciona, por que é que a depressão não melhora, por que é que essa depressão é arrastada, por que é que o antidepressivo não faz efeito. Vai entender por que é que não para de ter depressão ao longo da vida inteira. E mais do que isso, quando eu dou essa aula do espectro bipolar, eu espero, claro, né, que vocês tenham também uma compreensão mais prática, mais real da bipolaridade. E não só aquela que está ali, como eu sempre disse, né, que tira uma foto. Não, eu quero que você conheça a pessoa, não só a foto da pessoa. E é isso que eu pretendo ensinar ao longo dessas aulas aqui. E após essa aula, lá no amanhã, 8h30 da noite, vamos começar um outro bloco de aulas. É o bloco de aulas Como se sentir melhor, como melhorar. Então nós vamos ter a aula 6, que é uma aula de tratamentos que não são medicamentos. Todos os tratamentos que não são medicamentos. E a aula 7, que é uma aula só sobre medicamentos na bipolaridade. E finalmente vamos mudar de plataforma, vamos lá para o YouTube. E lá a gente vai ter uma masterclass fechando essa semana inteira. Então vamos para a aula de hoje, que eu chamei de todas as rotas, de todas as estradas, né? Por quê? Porque você vai aprender todas as formas de ser bipolar. E vamos começar por uma questão importante. O que é esse tal de espectro?
O que é esse tal de espectro? Parece uma coisa muito difícil, né? Nossa, o espectro da bipolaridade deve ser algo extremamente complexo que ninguém mais do que os gênios entendem, né? Não tem nada disso. Espectro é uma forma de dizer sobre algo que você já conhece. Quer ver um exemplo? O seu peso é um espectro. Por quê? Porque o seu peso não é uma medida sim ou não. O seu peso tem uma variação de medidas. Ele pode ser 50 quilos, 51, 51,5, pode ser 53, pode ser 54. Tá vendo como está subindo de pouquinho em pouquinho? Desde os 50 até os 180. Ó, isso é um espectro de peso. A altura funciona da mesma maneira. A altura também você não é só sim ou não. Eu não pergunto para você, você é alto sim ou não? Não é isso. Qual a sua altura? Isso quer dizer que eu posso ter 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, né? E aí, você provavelmente vai ficar numa dúvida. Olha aqui essa dúvida, ó. Você vê alguém que está num determinado peso. Quando é que você fala que o peso é normal? Quando que você fala que esse peso está sobrepeso? Quando você fala que está obesa? E quando é que você fala que essa pessoa está magra? Não é tão simples quanto parece. Porque olha só, se você fala que uma pessoa com 54 quilos está magra, e a com 54 e 100 gramas? Ah, aquela de 100 quilos está gordinha. Ah, tá. Mas e aquela de 99,900? Você vê a dificuldade que você vai ter de definir certinho, a linha certinha. Porque como que você fala assim, ó? Imagina que agora você, de repente, ganhou o título e a responsabilidade de definir quem é gordo e quem é magro nesse mundo. O que você vai fazer? Você vai colocar o quê? 70 quilos é gordo, mas 69,900 é magro? Mas parece que está tão pertinho, né? Parece que não está tão perto assim. Entendendo esses dilemas, você já começa a entender o dilema que temos na bipolaridade. Que é o quê? Quando é que eu chamo essa pessoa de bipolar tipo 1, tipo 2? Quando é que ela deixa de ser uma depressão unipolar e vira bipolar? Quando é que isso acontece? Essa é uma pergunta extremamente relevante. E vamos entender por quê. Então, vocês já aprenderam o que é espectro. Espectro não é uma medida sim ou não. É uma variação de pouco a pouco, que eu vou caminhando até os extremos. Certo? Como sempre, os extremos são mais fáceis de serem identificados. É mais fácil identificar o que está nas pontas, o que está no extremo, né? Então, se eu falo assim, um bebê de 10 meses, definitivamente é novinho. Uma senhora de 100 anos, definitivamente é idosa. É fácil, está no extremo, é fácil. Mas e os 31? E os 28? Já fica mais difícil, porque está no meio. E hoje vocês vão aprender o que é o miolo do espectro bipolar. Aqui mora o problema, aqui mora a razão de tanto sofrimento. No miolo do espectro bipolar. Mas para facilitar, para a gente entender do que eu estou falando, vamos pelas pontas, vamos pelos extremos, que é fácil. Extremo, vamos imaginar assim, cada classificação de bipolaridade é uma altura. Então vamos começar lá daquela altura de 1,40. Quem é que tem 1,40 nesse nosso exemplo? Quem tem 1,40? A depressão unipolar. Ela definitivamente é baixinha. 1,40 é fácil de perceber isso. Certo? Então, 1,40
é a depressão unipolar. Ou, como eu apelidei lá atrás, é a depressão não bipolar. Vocês querem saber o que é uma depressão unipolar? Ela é tipo assim, ó. Ela nunca teve uma hipomania, nunca teve fase de foguinho na vida, ela nunca teve fase de fogão na vida. Ela começa lá pelos 30 anos de idade. Você dá um antidepressivo para a pessoa melhora. Melhora aí em torno de 1 mês. E fica bem. Ah, então é assim que é uma depressão não bipolar. Isto, vamos de novo, começa lá pelos 30, responde bem a antidepressivo, nunca teve fase foguinho, nunca teve fase fogão, provavelmente não tem nenhum parente em primeiro grau bipolar. Fácil de identificar. Anota aí então. No espectro bipolar, a pessoa que tem 1,40 de altura é a depressão unipolar. E como que eu vou tratar a depressão unipolar? Me contem aí nos comentários. Esse espectro baixinho, como que eu vou tratar essa depressão unipolar? O que eu uso para tratar? Me contem aí. Agora, para facilitar, entender e identificar, vamos lá da outra ponta, lá no extremo, ó. Lá no extremo. Vamos para ver a pessoa de 2 metros de altura. Quem é a pessoa de 2 metros de altura? É o transtorno bipolar tipo 1. E aqui você começa a sentir o drama. Sente o drama. Olha o que eu terminei de falar. Que identificar os extremos é fácil. E eu te disse que o extremo lá da ponta é o transtorno bipolar tipo 1. Mas você que é uma pessoa esperta, já viu muitos meus stories, já viu muito as coisas que eu escrevo, logo já pensou o quê? Mas peraí, se isso é fácil e demora 10 anos para diagnosticar? Exatamente. O transtorno bipolar tipo 1 demora 10 anos para ser identificado em média no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Isso é mundial, não é aqui. Aí você vê no mato sem cachorro que a gente tá. Aí você percebe o quanto a divulgação do conhecimento da bipolaridade precisa avançar. O extremo está demorando 10 anos para ser diagnosticado. 10 anos. Imagina quem está no miolo. Eu falei para vocês que chegar no miolo do espectro bipolar é onde mora o problema. Nós vamos chegar lá. Vem comigo. Te apresentei o extremo baixinho, de 1,40 de altura, que é a depressão unipolar. Te apresentei o extremo da ponta, que é o transtorno bipolar tipo 1, de 2 metros de altura. Como que eu identifico um transtorno bipolar tipo 1? Vamos ver se vocês lembram da aula 2. Como identificar um bipolar tipo 1? O que basta? O que eu preciso? Eu preciso de uma fase fogão. Fogão. Teve fase fogão, acabou. É bipolar tipo 1. Ah, mas acabou. É bipolar tipo 1. Não, mas acabou. É bipolar tipo 1. Pro resto da vida. Ah, mas eu nunca tive depressão. Você não está me ouvindo. Fogão, bipolar tipo 1. Fase fogão, acabou. Só precisa disso. Teve uma fase fogão, vai ser bipolar tipo 1. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ah, então esses são os dois extremos. Ó, as duas pontas do nosso espectro. 1,40 de altura, depressão unipolar. Com que eu trato, o pessoal falou, antidepressivo. Ponta, extrema ponta, lá de 2 metros de altura. Quem é? Transtorno bipolar tipo 1. Quem eu trato? Como eu trato? Estabilizadores de humor e antipsicótico atípico. Tá entendendo nada? Não tem problema. Assiste a aula 7 que você vai entender tudo. Ó, olha a diferença. Antidepressivo na ponta de cá funciona muito bem.
Na ponta de cá do bipolar tipo 1, estabilizador de humor e antipsicótico. E se eu inverter isso aqui, o que acontece? Isso que você tem que se perguntar. É por isso que essa aula é importante. Se eu inverter isso aqui, vai dar problema. Porque quando eu dou antidepressivo sozinho para a ponta de lá, que é o tipo 1, ele vai fazer fase fogão. Eu vou destruir a vida desse indivíduo aqui. O erro, por outro lado, não é tão grave. Por quê? Porque se eu der antipsicóticos atípicos, como a quetiapina aqui, para depressão unipolar, pode funcionar. Se eu der lítio para depressão unipolar, pode funcionar. É inclusive indicado em depressões refratárias o uso de lítio. Então aqui eu tenho uma discrepância, uma dissonância. O erro diagnóstico não é igual dependendo da direção. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, se ele é bipolar e você erra para esse lado, achando que ele é unipolar, você ferra com a vida dele. Se ele é unipolar e você erra para o lado do bipolar, até que pode dar certo, mas não vai ser legal. Mas ele não vai sair fazendo fase fogão, acabando com o patrimônio da família, traindo a esposa e acabando com tudo. Ele não vai fazer isso. Quer dizer que o erro de diagnosticar um bipolar errado é muito mais prejuízo do que quando eu diagnostico um unipolar errado. Renato, então os erros não são iguais. Não, as consequências são bem diferentes. E aí vem o nosso primeiro conceito, que eu tento explicar várias vezes para vários colegas médicos, né? Mas, em geral, uns ouvem, outros não, né? O que você tem que pensar? Como que o médico hoje em dia diagnostica? Você chegou com a depressão, ele considera que a sua depressão é unipolar e só se aparecer motivos ele considera que ela é bipolar, ele muda de ideia. Então, qual a primeira ideia na cabeça dele? Essa depressão é unipolar. E aí, se aparecer sintomas, algumas coisas, ele muda de ideia. Viu o problema? Já está na cabeça errar para o lado de cá, para o lado grave. Porque eu considero que primeiro a depressão é um bipolar. Então a chance de eu errar para o lado de cá é muito grande. Eu sempre digo, toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. É assim que tem que ser. Depressão é bipolar. A pessoa chegou na frente do médico, o médico precisa estar na cabeça, essa depressão é bipolar, essa depressão é bipolar, essa depressão é bipolar. E aí, ele começa a fazer perguntas para ver se realmente é bipolar ou não. Ele vai falar, você já fez fase foguinho, você já fez fase fogão, e seus antecedentes familiares, meu amigo? Sua mãe, seu pai, sua tia, vizinho, cachorro, galinha? Ninguém, tá. E a adolescência, você não deprimiu não? Não. Aí ele deve mudar de ideia. Eu falo, essa pessoa que não tinha nada de bipolar. Essa depressão é unipolar mesmo. Por que o médico que pensa assim erra muito menos? Eu terminei de falar para vocês que a direção do seu erro importa demais. Diagnosticar um bipolar tipo 1 como unipolar, você vai causar um grave prejuízo na vida dela. O contrário não é verdadeiro. Apesar de não ser bom, é óbvio. O bom é acertar. Né? Porém, se for para errar, erra na direção correta. Quem estiver anotando, para tudo e anota aí. Se essa frase tivesse na cabeça de todo profissional, ia salvar e poupar muito sofrimento por aí. Toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Você tem que me provar que a sua depressão não é bipolar.
E qual que é a grande questão aqui? Quando um bipolar vai no médico e o médico erra o diagnóstico, qual que é o primeiro diagnóstico errado? Mais frequente de receber, depressão unipolar. Esse é o diagnóstico errado mais frequente que o bipolar recebe. Depois tem outros, né? Borderline, TDAH, por aí vai. Mas a depressão unipolar é a mais frequente, o erro mais frequente. É por isso que a gente precisa colocar a ideia de espectro bipolar na cabeça das pessoas e explicar o porquê que o erro aqui custa tanto nessa direção. Então vem comigo que nós precisamos chegar no miolo do espectro bipolar, onde eu falei que a coisa pega. Lá que a coisa pega. Você aprendeu a ponta alta aqui. A altura maior, de 2 metros de altura. Transtorno bipolar tipo 2. Agora eu vou te falar qual que é a altura de 1,90. A altura de 2 metros, bipolar tipo 1. A altura de 1,90, transtorno bipolar tipo 2. Então anota aí no seu espectro. 1,90 é o transtorno bipolar tipo 2. O que é um transtorno bipolar tipo 2? Faz fase foguinho e faz fase depressão na vida. Ah, então o bipolar tipo 2 ele fez foguinho e fez depressão na vida. Perfeito, você está ótimo. Agora vem cá comigo. Será que de 1,90 eu posso crescer para 2 metros? Vamos fingir que você é um adolescente, né? Porque se não fingir que você é adolescente, minha analogia não vai funcionar. Então tem que ser adolescente. Um adolescente de 1,90, ele pode crescer e chegar a 2 metros. Mas o de 2 metros não vai encolher para chegar em 1,90. Então vocês já aprendam isso, que me perguntam muito na caixinha de perguntas. O tipo 2, em algum momento, pode virar tipo 1. Então, crescer pode. Anota essa regrinha na nossa analogia. Crescer pode, o que não pode é diminuir. Como que alguém que recebeu o diagnóstico bipolar tipo 2, de repente vira bipolar tipo 1? Você já sabe. Aula 2, fase fogão. Se um tipo 2 vem lá na sua vida, cantarolante, né? 20 anos, 30 anos, fez uma depressão, fez uma fase foguinho, né? Tá tudo bem, tipo 2, está tratando, né? Quando bate lá os seus 50 anos, ele faz uma fase fogão, faz uma mania completa. E agora, hein? Mudou o diagnóstico. Agora é tipo 1. Ah, mas tipo 1 basta uma fase. Lembra que eu falei? Basta uma fase fogão, acabou. É tipo 1. Mas aí, essa pessoa virou tipo 1? Ou é simplesmente porque o tipo 1 ainda não tinha se manifestado e por isso ela está com o diagnóstico tipo 2? É isso, ela sempre foi tipo 1, só que ela nunca tinha feito a fase de mania e aí não ia ter dado certo. A gente não ia conseguir identificar antes, tá? Então, crescer pode. Então, tipo 2 vira tipo 1. Tipo 1 não vira tipo 2. Combinado? E vem comigo aqui, ó. Eu falei para vocês que 1,90 é transtorno bipolar tipo 2. Agora que eu preciso que você pegue as nuances do que eu estou tentando te explicar. Mas dentro do 1,90 de altura, tem várias alturas. Tem 1,91, 1,92, 1,93, 1,94, 95, 6, 7, 8, 9, 2. 2 metros, eu viro bipolar tipo 1. Mas peraí, será que 1,99 é tão diferente de 2? Tá ali pertinho, tá vendo? Tá ali super pertinho. Isso acontece na vida real. Tem pessoas com diagnóstico bipolar tipo 2 que são muito diferentes, com quadros muito mais graves do que outros. Por quê? Porque
Porque um está na ponta mais leve, o outro na ponta mais grave. A ponto de que pode acontecer de você ser uma dessas pessoas, que eu vejo muito no meu consultório, às vezes porque eu atendo muito bipolar, por isso eu vejo muito, que é o quê? Você não sabe bem se é 2 ou 1, fica ali, ó, na fronteirinha, né? Aqui foi uma hipomania meio grave, mas ao mesmo tempo não definiu que é uma mania mesmo, né? Às vezes você não viu a pessoa naquele momento. Então vejam que mesmo dentro do tipo 1, você tem coisas muito diferentes, sintomas muito diferentes. Por isso que eu sempre digo, cada bipolar tem a sua bipolaridade, é diferente, tem as suas características. Mas vamos caminhar nesse espectro. 1,80 é uma coisa chamada ciclotimia. O que é ciclotimia? Basicamente, são variações de humor com duração mínima de 2 anos e que a pessoa faz sintomas de hipomania e faz sintomas depressivos, porém sem caracterizar um quadro bem definido. Ih, que complicado esse negócio, hein? Eita, agora bagunçou mesmo, né? Ciclotimia é uma coisa fácil de pensar. É simplesmente o quê? A pessoa vai fazer sintomas de hipomania, mas não faz sintomas suficientes para eu chamar de hipomania. É uma hipomania incompleta. Ela vai deprimir, mas ela não deprime o suficiente para eu chamar isso de depressão. Faz uma coisa meio incompleta. E assim ela vai, oscilando e variando, oscilando, né? Na ciclotimia, observa agora, você já está, agora que você sacou isso, ó. Ciclotimia pode virar bipolar tipo 2? Me respondam aí. Ciclotimia 1,80 pode virar bipolar tipo 2, 1,90? Pode ou não pode? Exatamente isso que você respondeu. Ciclotimia pode virar bipolar tipo 2. E bipolar tipo 2 pode virar ciclotimia? Não, você não pode diminuir, você pode subir, você pode crescer na nossa escala. Então, ciclotimia pode virar bipolar tipo 2. Não só isso, ciclotimia frequentemente recebe o diagnóstico bipolar tipo 2 ao longo da vida. 30%. 1 em cada 3 pessoas que recebeu o diagnóstico de ciclotimia vai em algum momento se transformar em bipolar tipo 2. Se transformar entre aspas, né? Ele sempre foi, só não revelou os sintomas ainda. Ah, então agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo esse negócio. Pois agora o que você está entendendo é que a coisa vai complicar, porque estamos chegando no miolo. Estamos chegando no miolo aqui. Um detalhe, se você for ler as coisas superficiais de bipolaridade que você vai achar no Google, abre aí o Google. Você vai ver o quê? Que bipolaridade são essas 3 coisas. Tipo 1, tipo 2 e ciclotimia. Ah, então eu vou ver que acima de 1,80 é bipolaridade. Isso que você vai ver. E você vai ver no Google, pode abrir aí, que abre depois da live, agora não. Que 1,40 é depressão unipolar do jeito que eu expliquei para vocês. Mas, Renato, cadê 1,50, 1,60, 1,70? Cadê esse miolo aqui? Que miolo que é esse aqui? É aqui que mora a complicação. É aqui que vocês vão sair com outra compreensão hoje sobre bipolaridade. Isso que nós chamamos de espectro bipolar. 1,70 é uma altura bem comum, né? Eu tenho 1,78, mas adoraria ter 1,81. Mas a genética do meu pai não passou, então é isso aqui mesmo, é 1,78, né? Então, essa é a parte mais comum.
Eu garanto que vocês aí pensavam, garanto que se eu perguntasse numa provinha para vocês o seguinte: qual tipo de bipolar que é mais comum? A maioria ia falar tipo 1, eu imagino. Me conta aí, o que vocês acham que é mais comum? A maioria ia falar tipo 1, eu imagino. E se eu te contasse que eu nem falei ainda do tipo bipolar mais comum? Não é esse. A maioria dos especialistas vão te falar que o tipo de bipolaridade mais comum, de longe, hein? Não é de perto, não, é de longe. Não é a tipo 1, não é a tipo 2 e não é a ciclotimia. É uma coisa chamada transtorno bipolar sem outra especificação. Meu Deus do céu, nunca nem ouvi falar nisso. Que trem doido é esse agora? Agora pronto, descabelou, né? Olha o que eu estou te afirmando. A maioria dos bipolares que existem é transtorno bipolar sem outra especificação. Quando você rigidamente vai lá e faz o diagnóstico, vai no seu consultório, entende bipolaridade, você vai ver que a maioria dos bipolares são isso, bipolaridade sem outra especificação. E que negócio é esse? É uma salada de fruta. É uma cesta de um monte de coisa. Vou explicar para vocês rápido. É tudo que não se encaixa nesses outros. Aí pronto, aí virou muita coisa. Virou. Vou te dar um exemplo do que é um bipolar sem outra especificação. E é algo que muita gente me pergunta. Imagina que alguém agora só faz fase foguinho. Só faz foguinho, só faz foguinho, só faz foguinho. Ixi, só tem hipomania? Ele é bipolar tipo 2? Não, você já está esperto. Você sabe que bipolar tipo 2 tem que fazer foguinho e tem que fazer depressão. Então ele não é bipolar tipo 2. Ele é bipolar tipo 1? Não, não é. Ele não tem fogão. Ele é ciclotimia? Não, porque ele faz hipomania, bem bonitinha. Uai, mas por que esse cara não deprime? Vamos deprimir ele para ter um diagnóstico certo para ele, olha. Que negócio é esse? É que a realidade, o sentimento das pessoas, o cérebro das pessoas não está nem aí para o seu manual diagnóstico. Está nem aí. Não está nem ligando para o manual diagnóstico. O cérebro das pessoas vai sentir o que está sentindo. Existem pessoas que só estão fazendo hipomania. Aí eu jogo ele nessa cesta. Transtorno bipolar sem outra especificação. Pronto, te dei um exemplo. Então, é toda aquela bipolaridade que você vê que é bipolar, mas não fecha o diagnóstico certinho. A maioria dos bipolares estão por aqui. 1,70. Mas agora é da mente explodir. Porque agora estamos chegando no miolo que eu queria contar para vocês. No miolo que você pode estar, no miolo que você pode salvar a pessoa, no miolo que talvez o seu familiar esteja. Nesse miolo que eu vou te contar agora, após a pausa de hidratação. E vamos lá. Eu falei para vocês que o baixinho, 1,40, era depressão unipolar. Agora, 1,50, o que é? 1,50 é uma coisa que chama transtorno depressivo recorrente. Ah, Renato, o que é isso? É simplesmente alguém que deprime várias vezes ao longo da vida. Fica esperto, abre o olho. Você deprimiu mais de 5 vezes na vida? Abre o olho. Você está chegando lá. Você está chegando lá. Então, depressão recorrente ainda não significa ser bipolar, porém, você está chegando perto. E agora? Esse é 1,50, mas o que eu quero contar para vocês é o 1,60. Chegamos no miolo, chegamos no meiozinho. Já te deixando claro que esse meio que eu vou contar agora
e o transtorno bipolar sem outra especificação. Esses dois aqui são os que menos recebem diagnóstico, menos, mas menos mesmo, e são os que mais têm. Esse é o problema. Muita gente nesse miolo nem sabe que está nesse miolo. Mas eu vou te dar algumas dicas de que essa pessoa está nesse miolo. Ela é uma pessoa difícil, é o que falam dela. É uma depressão que não melhora, é o que falam. É uma depressão que volta e volta e volta e volta. Eita, hein? Que depressão é essa? Não só isso. É uma depressão que já usou vários antidepressivos. Nossa, mas que depressão estranha, hein? Olha como a gente saiu. Eu contei para vocês da depressão unipolar. Responde bem a antidepressivos. De repente, essa depressão começa a se repetir. E olha só o que acontece nesse miolo aqui. Esse miolo é quem deprime várias vezes e tem características diferentes nessa depressão. Não é uma depressão pura. Você começa a ver características mistas nessa depressão. Essa depressão aí é especial. Ela não responde a antidepressivos. Ou pior, ela responde, maravilha, melhorei, perdeu efeito. Opa, melhorei, perdeu efeito. E fica nessa, melhora, perde efeito do antidepressivo. Uma vida toda e não melhora nunca. Por quê? Por quê? Acorda se você não acordou. Esse é o momento, é para isso que nós estamos definindo. Acorda que agora é importante. Porque você está no meio do caminho, meu amigo. Você está em cima do muro, dentro do espectro bipolar. O que quer dizer que o tratamento que servia para os baixinhos, que eram antidepressivos, não funciona para você. Antidepressivo puro, para você, não está funcionando. Por quê? Porque você nem é depressão unipolar, mas você é bipolar o suficiente para merecer o tratamento da outra ponta. Você melhora com estabilizador de humor, com antipsicótico atípico. Pode até usar antidepressivo, mas vai ter que usar antidepressivo junto com estabilizador de humor. Olha esse miolo aqui. Esse miolo precisa ser identificado. Nossa, Renato, realmente, pelo que você está falando, é muito importante. Deveria ter muitos estudos sobre isso. Então vem comigo e vamos brincar de ser pesquisador. Se você é pesquisador, você quer um quadro complicado, cheio de nuances, cheio de detalhes, cheio de coisas que pode confundir o seu resultado, ou você quer um quadro claro, que você sabe exatamente o que faz, quais sintomas e não confunde seus resultados? Ah, Renato, o pesquisador vai querer os quadros claros. Esse é o problema, meu amigo. Olha só. As pesquisas que nós temos é de depressão unipolar, talvez depressão recorrente e bipolar tipo 1. No bipolar tipo 2, o número de pesquisa já faz isso aqui, ó. Uma dificuldade tremenda de ficar achando estudo de verdade. Ciclotimia e bipolar sem outra especificação, esquece. Vai achar pouquíssimo estudo, mas pouquíssimo. Quem dirá desse mundo de pessoas que, na verdade, está aí, no espectro bipolar, no miolo, com 1,60 de altura. E, infelizmente, o que é mais comum? O que é mais comum na natureza? O meio ou o extremo? O que é o mais comum? É mais comum você ver aí pessoas andando com 2 metros de altura ou pessoas andando entre 1,70 e 1,60? É mais comum você ver pessoas andando por aí com 1,20 de altura? Não, porque o extremo natureza é incomum, o miolo é muito comum. Do mesmo jeito, não poderia ser diferente no nosso espectro de humor.
As pontas são mais raras do que o meio. É muito comum você ver as coisas confusas na prática. Essa depressão pura, purinha, eu falei para vocês, né? Na nossa aula lá de ontem, que foi o episódio misto, eu falei para vocês, é muito mais comum você estar em características mistas do que em características puras. Isso é o comum, é o da natureza, é o natural. E como eu disse para vocês, bipolaridade é algo do cérebro. Não é falta de Deus, não é porque a pessoa está com preguiça, não é falta de uma enxada, nada disso. Com certeza você não falaria isso para uma pessoa que está com câncer. E deixa eu te contar uma pesquisa. Mediram o impacto da qualidade de vida na pessoa com câncer metastático, que é aquele câncer que se espalhou, e para uma pessoa que tinha feito o episódio de mania. A pessoa com episódio de mania estava com a qualidade de vida pior do que a pessoa com câncer metastático. O impacto na vida foi pior. Vejam o nível que é o impacto na vida de alguém durante um episódio de mania. Vejam o nível que é. Por que isto? Um dos motivos é que as pessoas não te acreditam. Se você fala que está com câncer, provavelmente a maioria das pessoas vão se agregar ao seu redor, cuidar de você, como deve ser feito. Mas se você fala que é bipolar e está no episódio de mania ou depressão, é mais fácil que as pessoas se afastem de você, ao invés de te dar apoio. A não ser que aquelas pessoas verdadeiramente te amam. Vê como isso muda? Outra coisa, você recebe empatia dos outros. Enquanto na mania você vai receber o quê? Rejeição. Veja como faz diferença esse estigma na qualidade de vida de alguém. E por que eu estou chamando tanto a atenção de vocês para esse miolo aqui? A depressão, que começa a ter características especiais, se você perdeu tudo da live até agora, dessa aula, pelo menos aprende isso aqui, que vai ter valido a pena. Existem depressões com características especiais, porém que não fecham diagnóstico para bipolaridade e que merecem tratamento de bipolar. Exatamente isso. Essas características especiais, eu vou citar algumas para vocês. Depressão que não melhora nunca. Depressão com resposta atípica a antidepressivo. Começou a vir com 5, 10 antidepressivos que já usou, já fez isso, já fez aquilo. É porque está tratando como depressão simples e a pessoa está no espectro daqui, de bipolaridade. Aí a pessoa que não entende que existe o espectro de bipolaridade vai virar e falar o quê? Ah, mas ela não fez fase foguinho, ela não fez fase fogão. Meu amigo, se você for esperar isso aí acontecer, senta ali no canto ou deita para não cansar. Porque você vai esperar a pessoa sofrer 3 décadas com essa depressão aí, você tem que desconfiar dessa depressão. Mais um dado, por que é que você tem que desconfiar dessa depressão? Eu já falei, a pessoa anda no espectro, ela cresce no espectro, pode acontecer. Bipolar tipo 2 vira tipo 1, mas o tipo 1 não vira tipo 2. Ciclotimia vira tipo 2, mas tipo 2 não vira ciclotimia. Tá vendo que vai andando? Do mesmo jeito, ó, essa depressão do espectro bipolar, essa depressão, vamos chamar ela de diferente, pode ser que ela anda. Ela não fez hipomania, fase foguinho ainda, mas ela já é bipolar. Ela só não fez a fase foguinho, ou o mais provável, você não viu a fase de foguinho, ou ele não se lembra da fase de foguinho, ou simplesmente a fase foguinho ele identificou como a melhor fase da vida dele, ou como uma fase de recuperação da depressão dele, ou dela. Ah, entendi. Mas será que é verdade isso mesmo?
Lembra do dado que eu falei para vocês lá na aula 3 sobre depressão? Transtorno bipolar tipo 2. Olha como tá lá na frente, hein? Transtorno bipolar tipo 2 tem 1,90, certo? Esse bipolar tipo 2 passa 50% do tempo normal, 49% do tempo de vida em depressão e 1% do tempo em fase foguinho. Você realmente é escolhido que vai ver essa pessoa nesse 1% de fase foguinho? Sério mesmo? É isso que você está esperando. 1%. 1%. É esse o tempo que você está esperando. 49% das vezes a pessoa está em fase depressiva. Só que não é uma depressão simples. Essa depressão vai ser complicada. Vai ser complicada. E só 1% da fase é foguinho. Aí você vai esperar a pessoa lembrar disso. Você vai esperar ela fazer isso. Não, você já vai se atentar para essa depressão. E quando é que uma depressão tem 1,60 de altura? Quando é? Já contei para vocês os pontos principais, mas agora é para pegar o papel e caneta e anotar esses pontos. Quando que você desconfia de uma depressão? Que ela está mais para bipolar do que para unipolar e por isso merece mais tratamentos com estabilizador de humor e antipsicótico atípico ao invés de antidepressivo. Vamos lá para essas características. Papel e caneta e deixa eu tomar água. Vamos lá. Prometi as características desse miolo. Você vai ver uma depressão. Você vai ver uma depressão que tem as seguintes características. E se alguém se encaixar nisso, pode colocar eu aí nos comentários. Porque é um mundo de gente. Primeiro, é uma depressão que se repete. Já teve mais de 5 episódios na vida. Segundo, é uma depressão que começa antes dos 25 anos. Terceiro, é uma depressão que essa pessoa tem vários parentes com transtorno de humor. Desconfie. Ou ele vai ter parente em primeiro grau bipolar, ou uma coisa chamada alta densidade genética, que basicamente significa, traduzindo em bom português, 3 gerações seguidas com transtorno de humor. Essa depressão, para tudo e pensa nisso aqui. Já passou por 3 antidepressivos ou mais que perderam o efeito. E aqui eu ainda vou acrescentar. Ou essa depressão perdeu o efeito, toma um antidepressivo, faz efeito no começo, perde o efeito, ou a pessoa vai virar para você e falar: esse antidepressivo é igual beber água, não faz nenhum efeito. Ou terceiro, a pessoa toma um antidepressivo e ela fica irritada, impulsiva, fica mais hostil, mais atrito interpessoal, insônia e piora, oscila mais o humor. Vamos continuar. Essa depressão, por acaso, não só começa antes dos 25 anos, o primeiro episódio, como a pessoa tem intensa irritabilidade. Irritabilidade é frequente, tem períodos de irritabilidade, períodos de muita insônia. Pode acontecer dessa depressão ter a seguinte característica em algum momento: ganha peso ou hipersonia, dorme mais de 10 horas por dia. É o tal do sintomas vegetativos reversos, né? Só para a gente poder falar bonito um pouco. Que basicamente é ganhar peso e dormir demais. Não tem nada demais nisso.
Ou essa pessoa fica deprimida e olha só, ela fica com a libido aumentada, hipersexualizada, vendo muito filme pornô, se masturbando muito. Mas peraí, ela tá deprimida e ao mesmo tempo desse jeito? Não faz sentido. Que depressão é essa? Que tanto de característica é essa dessa depressão? Outro ponto importantíssimo dessa depressão. E pode acontecer. Resposta rápida demais ao antidepressivo. Nossa, como assim, Renato? Mas não fez sentido. Você falou que ele faz perder o efeito, agora você está falando que responde rápido demais. Em geral, um antidepressivo vai demorar de 2 a 4 semanas para mostrar o seu efeito benéfico em quem não é bipolar. Porém, pode acontecer de você dar antidepressivo para um bipolar e ele melhora rapidinho. 3 dias, 4 dias está ótimo, maravilha. Essa também é um tipo de resposta atípica a antidepressivos. Logo, logo essa pessoa vai ficar irritada, logo, logo essa pessoa vai ficar mal. Todas essas características que eu estou falando de uma depressão não precisa ser todas. Mas todas essas características eu preciso considerar. Mesmo que eu não ache a fase foguinho e a fase fogão, eu preciso considerar que isso está no espectro bipolar. E por que eu preciso dar esse diagnóstico? Por que eu preciso ficar atento a esse diagnóstico? Porque essa pessoa não vai melhorar, nunca vai melhorar, se você continuar dando antidepressivo, que é para os baixinhos. Você vai dar a depressão, vai dar o tratamento, é para os altos, para os altinhos, ó, ela está mais para cá do que para lá. Você vai dar para ela estabilizador de humor e antipsicótico atípico. Pode ser que aconteça de você usar antidepressivo? Pode ser. Em alguns casos você vai usar junto. Mas não vai ser o seu ponto principal do seu tratamento. E quantas vezes eu já vi inúmeras pessoas sofrendo com esse diagnóstico errado. Até porque não é um diagnóstico fácil. Não estou aqui falando que é fácil na prática. Muitas vezes o médico tem dificuldade em identificar isso, e não é porque não quer, não é porque não sabe, é porque é difícil mesmo na prática ver isso. Não é fácil. E também porque o paciente muitas vezes não está antenado, não assistiu a Semana Rota Bipolar. O paciente não viu 5 aulas seguidas, como vocês estão vendo. E às vezes ele não sabe descrever, ele nem sabe que esse negócio de irritabilidade é algo que ele deve falar para o seu médico. Ele nem sabe que, se eu coloco um antidepressivo ou se eu tiro rápido demais, o que pode acontecer? Episódio misto. Mas eu tenho que saber isso para conseguir descrever para o meu médico. Por isso que eu sempre digo, conhecimento salva. Especialmente em algo que é tão complexo como a bipolaridade. E não espere que os outros conheçam por você. Você tem que conhecer muito de bipolaridade. O paciente tem que conhecer muito de bipolaridade. O paciente e o seu familiar têm que conhecer muito de bipolaridade. E por que ele precisa conhecer muito de bipolaridade? Porque é uma vida toda com essa bipolaridade. Eu preciso saber os detalhes. Porque às vezes eu vou passar profissional bom, às vezes por profissional que não sabe nada. Às vezes eu vou estar numa fase mista. Às vezes eu vou estar em outras fases. E quanto mais eu souber identificar, melhor. Até mesmo saber o básico sobre os medicamentos da bipolaridade. É por isso que eu estruturei o meu curso, que eu vou falar melhor para vocês ao longo da semana, em 2 blocos, 3 na verdade, né? O primeiro é o bloco do Entenda, onde que eu destrincho detalhe por detalhe, né? Cada aula dessa que a gente fez até hoje, dessas 5 aulas, são mais de 10 lá, cada uma dessa aula, né? Por quê? Porque é preciso compreender o que é bipolaridade. É o primeiro passo, você tem que entender. Eu vou montar um quebra-cabeça, eu não saio pelo rumo montando quebra-cabeça. Eu vou entender o mapa, como que é para eu fazer. E o segundo bloco
que eu montei no meu curso, que eu vou abrir vagas essa semana, é de Sinta-se Melhor. Aí sim, vamos, depois de entender bipolaridade, vamos entender um por um de todos os métodos possíveis, estratégias e técnicas para que se sinta melhor, para que você possa vencer os sintomas da bipolaridade e finalmente atingir uma estabilidade do humor. Não é fácil. Se você acha que eu estou te falando que é super fácil, que é super rápido, não é. Mas vale a pena. Não tem nada que vale mais a pena do que estar bem, se sentir bem. Não tem nada que vale mais a pena do que quando alguém com bipolaridade atinge a estabilidade. Nada mais recompensador para o familiar, porque é muito triste também para o familiar ver aquela pessoa que ela ama ali se apagando frente aos seus olhos. Cabelo bagunçado, o rosto triste, não consegue dormir, está de olheira, está irritado no outro dia. Isso é triste para quem ama também. Não é fácil, né? Mas existe um caminho. Por isso que eu fiz dessa maneira, esse curso que eu vou abrir as vagas essas semanas. Primeiro bloco, entenda o que é. Você aprender de verdade sobre bipolaridade. Segundo bloco, todas as estratégias técnicas para se sentir melhor. E aí divide em dois, né? Primeiro, todas aquelas estratégias sem o remédio, que existe sim. E segundo, todos os remédios, modos de para que funciona, para que não funciona, qual a diretriz, por que isso, por que aquilo. Todas as dúvidas, né? Além disso, tem o bloco extra. Inclusive, que tem um dos módulos do bloco extra, é toda essa semana Rota Bipolar, que já está todas lá. Então, quem quiser ver, vai estar lá também. Quem não quiser ver, tem problema nenhum. Vou continuar aqui dando aula para vocês gratuitamente, fazendo os conteúdos. Fica à vontade. Isso não vai parar, todo santo dia estou aqui. Enquanto tiver saúde, né? Então, essa é a grande questão da bipolaridade. É complexo, tem várias nuances, mas começa a fazer sentido. E quantas vezes eu já vi o paciente, a pessoa que tem bipolaridade, e sabe o que está sentindo, isso é mais reconfortante. Isso é menos difícil. Observa que eu não estou falando que é fácil. Se um paciente está deprimido e sabe que está deprimido, continua sendo difícil. Mas é menos difícil do que aquele que nem sabe o que está acontecendo. Dá um exemplo. Uma paciente que viu que estava entrando em episódio misto. Por quê? Porque ela tinha visto os vídeos, tinha visto e lido sobre isso e falou para mim, entrei no episódio misto, não sei o quê. Eu até pensei, nossa, ela tá maravilhosa, né? Tá identificando qual que é o episódio, o que tá fazendo e tudo, né? Muito mais fácil para mim. Ela facilitou minha vida como médico e, consequentemente, facilitou a vida dela. Por quê? Porque agora a chance dela receber um tratamento correto, a chance dela receber um tratamento adequado duplicou. Por quê? Porque ela sabe o que ela está sentindo, ela sabe o que isso significa. Uma paciente dessa, vamos supor que agora aconteceu alguma coisa com o psiquiatra dela, ela mudou de psiquiatra, ela foi em outro psiquiatra. Acontece, a vida é assim. Ela tem 50 anos, 80 anos para viver. Aí foi um outro psiquiatra. E ela vira para o psiquiatra e fala, tô no episódio misto. Por quê? Porque ela sabe o que é um episódio misto. Ela sabe que a setinha dela do humor está para baixo. Ela sabe que ao mesmo tempo a seta da energia está para cima e ela está inquieta. Ela sabe que o pensamento dela, apesar do conteúdo ser negativo, ela está achando coisa ruim, está acelerado. Pronto, ela identificou. Ela identificou o que nós conversamos ontem, no episódio misto. Lá, pegando um gancho, né, do nosso amigo lá, Weigand, lá atrás, o discípulo do Krepin. Pegamos até um gancho dele, né? Agora ele identificou.
Mas imagina que ela vai lá no médico dela, o médico dela não entende nada de episódio misto, vocês ficariam surpresos com a quantidade desses que existem, né? E falou, isso é uma depressão. Isso é uma depressão? Tá. Vou dar antidepressivo para ela. Venlafaxina. Para quem não sabe, venlafaxina vira muito, faz muita virada, é muito potente. É um antidepressivo que pode ser usado com os devidos cuidados, mas se você usar assim à torta e à direita, complica a vida do bipolar. Vou te passar a venlafaxina. Ela fala, não. Eu estou em episódio misto, como é que eu vou usar antidepressivo? Vou subir nas paredes. Pronto, ela terminou de se proteger. Porque, infelizmente, o desconhecimento sobre bipolaridade é aterrador. Tanto na população geral, nos profissionais de saúde. Até os profissionais de saúde que sabem dos extremos. E não é isso que funciona. Se você for bem atento, você vai lembrar que eu disse lá na aula de origem as seguintes estatísticas. Bipolar tipo 1, 0,6%, bipolar tipo 2, 0,4%, e as outras tipos de bipolaridade, 1,4%. Olha só, o tanto que os outros é mais comum. Traduzindo, 6 em cada 1.000 pessoas tem bipolaridade tipo 1. 4 em cada 1.000 pessoas tem bipolaridade tipo 2. E 14 em cada 1.000 pessoas tem esse outro tipo de bipolaridade, sem outra especificação. Viu como a chance de que você está no miolo problemático é bem mais alta? Tanto é que olha as estatísticas aqui. Bipolar tipo 1 que está no extremo, 10 anos em média entre o primeiro sintoma e ser diagnosticado. E o bipolar tipo 2, 13 anos, meus amigos, 13 anos. Eu ando para o meio, começa a aumentar o tempo de diagnóstico. 13 anos, sendo que existem estudos mostrando 18 anos, em média, para o bipolar tipo 2 ser diagnosticado. Se eu continuar andando aqui para ciclotimia, para transtorno bipolar sem outra especificação e para essa depressão do espectro bipolar, quantos anos você acha que demora para ser diagnosticado? É uma vida inteira essa pessoa está aí. Uma vida inteira. Uma vida inteira. E por que isso é importante? É para dar nomenclatura, é para dar rótulo? Não, para você receber o tratamento certo. Com o tratamento certo, você melhorar. E você melhorando, você se sente bem, se sente melhor. E as pessoas ao seu redor também vão ficar melhor. Tudo na vida melhora quando o humor está estável. Tudo melhora. Porque na imensa maioria das vezes, é como eu vejo o mundo que importa, não o mundo em si. É claro, né? Eu já digo aqui, o exemplo do burro é a exceção. Porque sempre vai ter um que fala assim, mas então fica 10 dias sem comer, você vê como que vai ser. O exemplo do burro é a exceção. É claro que você tem que reservar os extremos. Se você está sem beber água, sem dormir, sem comer, é claro que o meio importa. Se você está no meio de uma guerra, o meio importa muito, o exterior importa muito. Mas não é essa a realidade que nós vivemos. A maioria de nós tem um teto, e todo mundo que está vendo uma live no Instagram, imagina que tem um teto, tem comida, tem roupa, não está numa zona de guerra. Guardadas as devidas proporções, como você se sente depende de como você está enxergando o mundo, não do mundo em si. As pessoas que ficam achando que elas se sentem assim, por culpa de fulano, por culpa de ciclano, porque o presidente é isso, porque não sei quem é aquilo, elas estão enganadas, elas não estão sabendo
que o que mais influencia é como eu vejo as coisas, não as coisas em si. E é óbvio que se você está deprimido, você está enxergando o mundo através de um óculos escuro de negatividade. Depressão é colocar um óculos escuro de negatividade. Aí eu vejo o outro mal, eu me vejo mal, eu vejo o mundo mal. Mas isso é uma doença do cérebro. Não adianta chegar para a pessoa deprimida e falar: ô, pensa diferente. Ou enxerga de outro jeito. Ué, meu amigo, se tivesse como enxergar de outro jeito, enxergaria. Não, isso é uma disfunção do cérebro, uma disfunção de neurotransmissores que precisam ser ajustadas. Mas se não está ajustado, se você não está bem, se você não está estável, vai te parecer que todo mundo está ruim. Sem você perceber que a sua percepção é que faz as coisas assim. Não são as coisas em si. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas melhorarem, estabilizarem e começarem a enxergar o mundo de outra maneira. De outra maneira. Por isso que eu sempre digo, quando eu falo para vocês que o lema da minha comunidade, do meu curso é: como vencer os sintomas da bipolaridade e conquistar a estabilidade, é porque vale a pena conquistar a estabilidade. Mas não é de um dia para o outro. Por isso eu coloquei a palavra conquistar. Porque é uma conquista. E você pode? Claro que você pode. Já vi inúmeras pessoas conquistarem sua estabilidade. Inclusive pessoas que falam que nunca conseguiriam. Mas isso é normal na depressão. A gente fica achando que a gente não vai conseguir. A gente fica achando que não presta para nada, que não consegue nada, que o mundo é ruim, que a gente não serve para nada. E não é assim. Dá para melhorar, dá para estabilizar. E fechando a nossa aula de hoje, do espectro bipolar, gostaria de que você pensasse novamente, de cima a baixo, da altura mais baixa até mais alta. Vamos juntos na direção que é possível. Baixinho lá. 1,40, depressão unipolar. Eu vou tratar com antidepressivo. 1,50, uma depressão que se repete, que se chama transtorno depressivo recorrente. 1,60, aqui é que está o problema, né? Aqui está um miolo importante, uma depressão diferentona. Eu falei para vocês como ela é. Que ela está ali, ó, no espectro bipolar, que a gente chama. É uma depressão diferente. Agora, ela já nem merece só antidepressivo, mas ela já está merecendo o tratamento da bipolaridade. Caminhando nesse espectro, 1,70, transtorno bipolar sem outra especificação. Lembra que o transtorno bipolar sem outra especificação é quando eu sei que aquela pessoa é bipolar, mas ela não fecha o critério bem bonitinho. Lembra que eu falei da pessoa só foguinho? Lá, passando essa, com 1,70 eu tenho a ciclotimia. Com 1,80, é 1,80 ou 1,90? Me perdi. Ciclotimia, mais alto que a ciclotimia. Transtorno bipolar tipo 2, mais alto do que o transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar tipo 1, com 2 metros. E você quer continuar? Vamos continuar. Vai para 2,20, é uma coisa chamada esquizoafetivo. Quer continuar? Vamos continuar. Vai para 2,40, é algo chamado esquizofrenia. Tanto é que lá no diagnóstico, no manual diagnóstico, os capítulos já estão dispostos dessa maneira. Depressão aqui, bipolar no meio, esquizofrenia lá no canto. Né? Por quê? Isso já é para começar a dar noção de espectro. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né, não é algo que todos os psiquiatras vão concordar ou vão estudar isso. Porém, é a tendência. Até o DSM-4, que foi aquele Manual Diagnóstico Internacional lá de 1994,
isso daqui não era claro. Só tinha como bater martelo de bipolar, não bipolar, assim. E isso não é a realidade do mundo. A gente viu que o mundo anda em espectros, né? Não é no sim ou não. Porém, já no DSM-5, se não me engano, 2013, já veio claro a ideia de espectro, de que a gente deveria pensar em espectros. Assim como mudou até o nome, né? Virou espectro autista. Agora a gente fala em espectro da bipolaridade, espectro da esquizofrenia. Por quê? Porque a nossa visão agora já está clara desse espectro aqui. Né? Já está claro sobre esse espectro. E, novamente, gostaria imensamente de dizer para vocês que eu estou imensamente surpreendido pelo número de pessoas que estão na live todos os dias, mais de 1.500 pessoas, toda a live acompanhando até o final. Queria agradecer de coração. Quando eu iniciei esse projeto, nunca que eu imaginei que tantas pessoas se juntariam a mim, nesse interesse, né, nessa paixão pela bipolaridade. E pelo menos tentar trazer alguma luz para tanto estigma, tanta escuridão, tanta falta de conhecimento, como as pessoas com bipolaridade e a nossa população sofrem. Isso tem que mudar, né? E você está aqui na live comigo, com certeza muda isso. Muda isso. Eu fico, assim, super feliz quando eu vejo todas as lives acontecerem isso. Agradecer de coração a vocês, viu? E pedir para vocês também para tirar print da tela e colocar lá nos stories. Por quê? Porque aí alguém vai ver o print da tela e vai falar: eu vou lá ver que negócio é esse de bipolaridade, nessa aula 6 de amanhã, 8h30. E é isso que a gente quer. Mais e mais pessoas sabendo sobre bipolaridade, mais e mais pessoas tendo acesso a esse conhecimento, para reduzir o preconceito com quem é bipolar, para saber que isso não é coisa de outro mundo, não é um ET que caiu na Terra, nada disso. É um ser humano que pode ser muito produtivo, que pode amar, ser amado, que não tem falha de caráter nisso, que não tem fraqueza, nada disso. É algo que é no cérebro e é genético. Pronto, né? E a gente precisa cuidar, tá bom? Então, ó, espera eu sorrir para dar o print, porque senão eu vou ficar com cara de bobo lá. Mas que já tenho. Pessoal, um grande abraço a vocês, viu? E uma excelente noite. E amanhã espero vocês, 8h30. Amanhã começamos o tratamento. A parte do sinta-se melhor. Amanhã são todos os tratamentos não medicamentosos. Amanhã sim, tá bom? Espero vocês 8h30. Dá aquele print na tela e a gente se vê amanhã 8h30. Até mais, viu? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e bem-vindo e bem-vinda à aula de número 5, aqui na nossa Semana Rota Bipolar. Dá para acreditar que a gente já está na 5? O quanto que você aprendeu ao longo dessas 5 aulas, dessas 5 noites aqui? Espero que tenha aprendido muito, porque eu pessoalmente fiquei super surpreendido com a quantidade de pessoas interessadas, e não só interessadas, hein? Mas ficando até o final da live, escrevendo, mandando anotações, marcava nos stories, compartilhava, chamava os amigos, chamava a mãe, chamava o pai, né? E isso que faz crescer essa consciência sobre o que é bipolaridade, sobre o que verdadeiramente é a bipolaridade, e principalmente que isso não é aquela coisa estigmatizada, nossa, a pessoa tá louca, ela é bipolar. Nada disso, não tem nada disso. Isso é uma expressão do cérebro humano que traz as suas dores, traz seus sofrimentos, porém que é possível sim melhorar, é possível sim
estabilizar. Não é fácil, mas é totalmente possível. E durante essa semana Rota Bipolar, eu organizei essas aulas de maneira a te dar uma boa compreensão, um esboço inicial sobre como funciona a bipolaridade. Isso é, chegamos ao final do primeiro bloco. Se você observar as aulas, você verá que está organizado assim. O primeiro bloco, entenda. Entenda. Ou seja, você precisa conhecer o problema, você precisa conhecer o que você está sentindo, até para expressar, até para falar o que está acontecendo com você. Então, o primeiro bloco de aula que fechamos hoje na quinta aula chama-se Entenda. Vamos recapitular. Na primeira aula, entendemos as origens, as causas da bipolaridade. Na segunda aula, aprendemos aquela fase típica, clássica, que é a mania e a hipomania. Na terceira aula, aprendemos a outra fase, a depressão. Já na quarta aula, já começamos a ficar expert. Você, eu, todo mundo aqui junto já começou a atingir um outro nível de conhecimento. Porque na quarta aula misturamos isso tudo e aprendemos estados mistos na bipolaridade e aprendemos também a ciclagem rápida na bipolaridade. Olha como já está montando o panorama. E hoje vamos fechar o primeiro bloco, que é esse bloco de compreensão da bipolaridade. Hoje temos a nossa aula Espectro da Bipolaridade, que é uma aula que eu adoro. Eu sempre gosto muito de explicar sobre o espectro de bipolaridade, porque muitas pessoas aqui irão se reconhecer, vão entender o que passaram ao longo da sua vida. Muitos profissionais de saúde que por acaso estejam assistindo vão abrir a mente e ter uma nova visão para o tratamento. Muitas pessoas também vão entender por que é que o seu tratamento não funciona, por que é que a depressão não melhora, por que é que essa depressão é arrastada, por que é que o antidepressivo não faz efeito. Vai entender por que é que não para de ter depressão ao longo da vida inteira. E mais do que isso, quando eu dou essa aula do espectro bipolar, eu espero, claro, que vocês tenham também uma compreensão mais prática, mais real da bipolaridade. E não só aquela que está ali, como eu sempre disse, que tira uma foto. Não, eu quero que você conheça a pessoa, não só a foto da pessoa. E é isso que eu pretendo ensinar ao longo dessas aulas aqui. E após essa aula, lá no amanhã, 8h30 da noite, vamos começar um outro bloco de aulas. É o bloco de aulas Como se sentir melhor, como melhorar. Então nós vamos ter a aula 6, que é uma aula de tratamentos que não são medicamentos. Todos os tratamentos que não são medicamentos. E a aula 7, que é uma aula só sobre medicamentos na bipolaridade. E finalmente vamos mudar de plataforma, vamos lá para o YouTube. E lá a gente vai ter uma masterclass fechando essa semana inteira. Então vamos para a aula de hoje, que eu chamei de todas as rotas, de todas as estradas, Por quê? Porque você vai aprender todas as formas de ser bipolar. E vamos começar por uma questão importante. O que é esse tal de espectro? O que é esse tal de espectro? Parece uma coisa muito difícil, Nossa, o espectro da bipolaridade deve ser algo extremamente complexo que ninguém mais do que os gênios entendem, Não tem nada disso. Espectro é uma forma de dizer sobre algo que você já conhece. Quer ver um exemplo? O seu peso é um espectro. Por quê? Porque o seu peso não é uma medida sim ou não. O seu peso tem uma variação de medidas. Ele pode ser 50 quilos, 51, 51,5, pode ser 53, pode ser 54. Tá vendo como está subindo de pouquinho em pouquinho? Desde os 50 até os 180. Isso é um espectro de peso. A altura funciona da mesma maneira.
A altura, também você não é só sim ou não. Eu não pergunto para você, você é alto sim ou não? Não é isso. Qual a sua altura? Isso quer dizer que eu posso ter 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, né? E aí, você provavelmente vai ficar numa dúvida. Olha aqui essa dúvida, ó. Você vê alguém que está num determinado peso. Quando é que você fala que o peso é normal? Quando que você fala que esse peso está sobrepeso? Quando você fala que está obesa? E quando é que você fala que essa pessoa está magra? Não é tão simples quanto parece. Porque olha só, se você fala que uma pessoa com 54 quilos está magra, e a com 54 e 100 gramas? Aquela de 100 quilos está gordinha. Tá. Mas e aquela de 99,900? Você vê a dificuldade que você vai ter de definir certinho, a linha certinha. Porque como que você fala assim, ó? Imagina que agora você, de repente, ganhou o título e a responsabilidade de definir quem é gordo e quem é magro nesse mundo. O que você vai fazer? Você vai colocar o quê? 70 quilos é gordo, mas 69,900 é magro? Mas parece que está tão pertinho, né? Parece que não está tão perto assim. Entendendo esses dilemas, você já começa a entender o dilema que temos na bipolaridade. Que é o quê? Quando é que eu chamo essa pessoa de bipolar tipo 1, tipo 2? Quando é que ela deixa de ser uma depressão unipolar e vira bipolar? Quando é que isso acontece? Essa é uma pergunta extremamente relevante. E vamos entender por quê. Então, vocês já aprenderam o que é espectro. Espectro não é uma medida sim ou não. É uma variação de pouco a pouco, que eu vou caminhando até os extremos. Certo? Como sempre, os extremos são mais fáceis de serem identificados. É mais fácil identificar o que está nas pontas, o que está no extremo, né? Então, se eu falo assim, um bebê de 10 meses, definitivamente é novinho. Uma senhora de 100 anos, definitivamente é idosa. É fácil, está no extremo, é fácil. Mas e os 31? E os 28? Já fica mais difícil, porque está no meio. E hoje vocês vão aprender o que é o miolo do espectro bipolar. Aqui mora o problema, aqui mora a razão de tanto sofrimento. No miolo do espectro bipolar. Mas para facilitar, para a gente entender do que eu estou falando, vamos pelas pontas, vamos pelos extremos, que é fácil. Extremo, vamos imaginar assim, cada classificação de bipolaridade é uma altura. Então vamos começar lá daquela altura de 1,40. Quem é que tem 1,40 nesse nosso exemplo? Quem tem 1,40? A depressão unipolar. Ela definitivamente é baixinha. 1,40 é fácil de perceber isso. Certo? Então, 1,40 é a depressão unipolar. Ou, como eu apelidei lá atrás, é a depressão não bipolar. Vocês querem saber o que é uma depressão unipolar? Ela é tipo assim, ó. Ela nunca teve uma hipomania, nunca teve fase de foguinho na vida, ela nunca teve fase de fogão na vida. Ela começa lá pelos 30 anos de idade. Você dá um antidepressivo para a pessoa melhora. Melhora aí em torno de um mês. E fica bem. Então é assim que é uma depressão não bipolar. Isto, vamos de novo, começa lá pelos 30, responde bem a antidepressivo, nunca teve fase foguinho, nunca teve fase fogão, provavelmente não tem nenhum parente em primeiro grau bipolar. Fácil de identificar. Anota aí então.
No espectro bipolar, a pessoa que tem 1,40 de altura é a depressão unipolar. E como que eu vou tratar a depressão unipolar? Me contem aí nos comentários. Esse espectro baixinho, como que eu vou tratar essa depressão unipolar? O que eu uso para tratar? Me contem aí. Agora, para facilitar, entender e identificar, vamos lá da outra ponta, lá no extremo, ó. Lá no extremo. Vamos para ver a pessoa de 2 metros de altura. Quem é a pessoa de 2 metros de altura? É o transtorno bipolar tipo 1. E aqui você começa a sentir o drama. Sente o drama. Olha o que eu terminei de falar. Que identificar os extremos é fácil. E eu te disse que o extremo lá da ponta é o transtorno bipolar tipo 1. Mas você que é uma pessoa esperta, já viu muitos meus stories, já viu muito as coisas que eu escrevo, logo já pensou o quê? Mas peraí, se isso é fácil e demora 10 anos para diagnosticar? Exatamente. O transtorno bipolar tipo 1 demora 10 anos para ser identificado em média no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Isso é mundial, não é aqui. Aí você vê no mato sem cachorro que a gente tá. Aí você percebe o quanto a divulgação do conhecimento da bipolaridade precisa avançar. O extremo está demorando 10 anos para ser diagnosticado. 10 anos. Imagina quem está no miolo. Eu falei para vocês que chegar no miolo do espectro bipolar é onde mora o problema. Nós vamos chegar lá. Vem comigo. Te apresentei o extremo baixinho, de 1,40 de altura, que é a depressão unipolar. Te apresentei o extremo da ponta, que é o transtorno bipolar tipo 1, de 2 metros de altura. Como que eu identifico um transtorno bipolar tipo 1? Vamos ver se vocês lembram da aula 2. Como identificar um bipolar tipo 1? O que basta? O que eu preciso? Eu preciso de uma fase fogão. Fogão. Teve fase fogão, acabou. É bipolar tipo 1. Ah, mas acabou. É bipolar tipo 1. Não, mas acabou. É bipolar tipo 1. Pro resto da vida. Ah, mas eu nunca tive depressão. Você não está me ouvindo. Fogão, bipolar tipo 1. Fase fogão, acabou. Só precisa disso. Teve uma fase fogão, vai ser bipolar tipo 1. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ah, então esses são os dois extremos. Ó, as duas pontas do nosso espectro. 1,40 de altura, depressão unipolar. Com que eu trato? O pessoal falou. Antidepressivo. Ponta, extrema ponta, lá de 2 metros de altura. Quem é? Transtorno bipolar tipo 1. Quem eu trato? Como eu trato? Estabilizadores de humor e antipsicótico atípico. Tá entendendo nada? Não tem problema. Assiste a aula 7 que você vai entender tudo. Ó, olha a diferença. Antidepressivo na ponta de cá funciona muito bem. Na ponta de cá do bipolar tipo 1, estabilizador de humor e antipsicótico. E se eu inverter isso aqui, o que acontece? Isso que você tem que se perguntar. É por isso que essa aula é importante. Se eu inverter isso aqui, vai dar problema. Porque quando eu dou antidepressivo sozinho para a ponta de lá, que é o tipo 1, ele vai fazer fase fogão. Eu vou destruir a vida desse indivíduo aqui. O erro, por outro lado, não é tão grave. Por quê? Porque se eu der antipsicóticos atípicos, como a quetiapina aqui, para depressão unipolar, pode funcionar. Se eu der lítio para depressão unipolar, pode funcionar. É inclusive indicado em depressões refratárias o uso de lítio. Ah, então aqui
eu tenho uma discrepância, uma dissonância. O erro diagnóstico não é igual dependendo da direção. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, se ele é bipolar e você erra para esse lado, achando que ele é unipolar, você ferra com a vida dele. Se ele é unipolar e você erra para o lado do bipolar, até que pode dar certo, mas não vai ser legal. Mas ele não vai sair fazendo fase fogão, acabando com o patrimônio da família, traindo a esposa e acabando com tudo. Ele não vai fazer isso. Quer dizer que o erro de diagnosticar um bipolar errado é muito mais prejuízo do que quando eu diagnostico um unipolar errado. Ah, Renato, então os erros não são iguais. Não, as consequências são bem diferentes. E aí vem o nosso primeiro conceito, que eu tento explicar várias vezes para vários colegas médicos, né? Mas, em geral, uns ouvem, outros não, né? O que você tem que pensar? Como que o médico hoje em dia diagnostica? Você chegou com a depressão, ele considera que a sua depressão é unipolar e só se aparecer motivos ele considera que ela é bipolar, ele muda de ideia. Então, qual a primeira ideia na cabeça dele? Essa depressão é unipolar. E aí, se aparecer sintomas, algumas coisas, ele muda de ideia. Viu o problema? Já está na cabeça errar para o lado de cá, para o lado grave. Porque eu considero que primeiro a depressão é um bipolar. Então, a chance de eu errar para o lado de cá é muito grande. Eu sempre digo, toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. É assim que tem que ser. É depressão é bipolar. A pessoa chegou na frente do médico, o médico precisa estar na cabeça, essa depressão é bipolar, essa depressão é bipolar, essa depressão é bipolar. E aí, ele começa a fazer perguntas para ver se realmente é bipolar ou não. Ele vai falar, você já fez fase foguinho, você já fez fase fogão, e seus antecedentes familiares, meu amigo? Sua mãe, seu pai, sua tia, vizinho, cachorro, galinha? Ah, ninguém, tá. E a adolescência, você não deprimiu não? Ah, não. Aí ele deve mudar de ideia. Eu falei, essa pessoa aqui não tinha nada de bipolar. Essa depressão é unipolar mesmo. Por que que o médico que pensa assim erra muito menos? Eu terminei de falar para vocês que a direção do seu erro importa demais. Errar, diagnosticar um bipolar, tipo 1, como unipolar, você vai causar um grave prejuízo na vida dela. O contrário não é verdadeiro, apesar de não ser bom, é óbvio. O bom é acertar, né? Porém, se for para errar, erra na direção correta. Quem estiver anotando, para tudo e anota aí. Se essa frase tivesse na cabeça de todo profissional, ia salvar e poupar muito sofrimento por aí. Toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Você tem que me provar que a sua depressão não é bipolar. E qual que é a grande questão aqui? Quando um bipolar vai no médico e o médico erra o diagnóstico, qual que é o primeiro diagnóstico errado? Mais frequente de receber, depressão unipolar. Esse é o diagnóstico errado mais frequente que o bipolar recebe. Depois tem outros, né? Borderline, TDAH, por aí vai. Mas a depressão unipolar é a mais frequente, o erro mais frequente. É por isso que a gente precisa colocar a ideia de espectro bipolar na cabeça das pessoas e explicar o porquê que o erro aqui custa tanto nessa direção. Então vem comigo que nós precisamos chegar no miolo do espectro bipolar, onde eu falei que a coisa pega. Lá que a coisa pega.
Você aprendeu a ponta alta aqui, a altura maior, de 2 metros de altura, transtorno bipolar tipo 2. Agora eu vou te falar qual que é a altura de 1,90. A altura de 2 metros, bipolar tipo 1. A altura de 1,90, transtorno bipolar tipo 2. Então anota aí no seu espectro. 1,90 é o transtorno bipolar tipo 2. O que é um transtorno bipolar tipo 2? Faz fase foguinho e faz fase depressão na vida. Ah, então o bipolar tipo 2 ele fez foguinho e fez depressão na vida. Perfeito, você está ótimo. Agora vem cá comigo. Será que de 1,90 eu posso crescer para 2 metros? Vamos fingir que você é um adolescente, né? Porque se não fingir que você é adolescente, minha analogia não vai funcionar. Então tem que ser adolescente. Um adolescente de 1,90, ele pode crescer e chegar a 2 metros. Mas o de 2 metros não vai encolher para chegar em 1,90. Então vocês já aprendam isso que me perguntam muito na caixinha de perguntas. O tipo 2, em algum momento, pode virar tipo 1. Então, crescer pode. Anota essa regrinha na nossa analogia. Crescer pode, o que não pode é diminuir. Como que alguém que recebeu o diagnóstico bipolar tipo 2, de repente vira bipolar tipo 1? Você já sabe. Aula 2, fase fogão. Se um tipo 2 vem lá na sua vida, cantarolante, né? 20 anos, 30 anos, fez uma depressão, fez uma fase foguinho, né? Tá tudo bem, tipo 2, está tratando, né? Quando bate lá os seus 50 anos, ele faz uma fase fogão, faz uma mania completa. E agora, hein? Mudou o diagnóstico. Agora é tipo 1. Ah, mas tipo 1 basta uma fase. Lembra que eu falei? Basta uma fase fogão, acabou. É tipo 1. Mas aí, essa pessoa virou tipo 1? Ou é simplesmente porque o tipo 1 ainda não tinha se manifestado e por isso ela está com o diagnóstico tipo 2? É isso, ela sempre foi tipo 1, só que ela nunca tinha feito a fase de mania e aí não ia ter dado certo. A gente não ia conseguir identificar antes, tá? Então, crescer pode. Então, tipo 2 vira tipo 1. Tipo 1 não vira tipo 2. Combinado? E vem comigo aqui, ó. Eu falei para vocês que 1,90 é transtorno bipolar tipo 2. Agora que eu preciso que você pegue as nuances do que eu estou tentando te explicar. Mas dentro do 1,90 de altura, tem várias alturas. Tem 1,91, 1,92, 1,93, 1,94, 95, 6, 7, 8, 9, 2. 2 metros, eu viro bipolar tipo 1. Mas peraí, será que 1,99 é tão diferente de 2? Tá ali pertinho, tá vendo? Tá ali super pertinho. Isso acontece na vida real. Tem pessoas com diagnóstico bipolar tipo 2 que são muito diferentes, com quadros muito mais graves do que outros. Por quê? Por quê? Porque um está na ponta mais leve, o outro na ponta mais grave. A ponto de que pode acontecer de você ser uma dessas pessoas, que eu vejo muito no meu consultório, às vezes porque eu atendo muito bipolar, por isso eu vejo muito, que é o quê? Você não sabe bem se é 2 ou 1, fica ali, ó, na fronteirinha, né? Aqui foi uma hipomania meio grave, mas ao mesmo tempo não definiu que é uma mania mesmo, né? Às vezes você não viu a pessoa naquele momento. Então vejam que mesmo dentro do tipo 1, você tem coisas muito diferentes, sintomas muito diferentes. Por isso que eu sempre digo, cada bipolar tem a sua bipolaridade, é diferente, tem as suas características. Mas vamos caminhar.
Vamos caminhar nesse espectro. 1,80 é uma coisa chamada ciclotimia. O que é ciclotimia? Basicamente, são variações de humor com duração mínima de 2 anos e que a pessoa faz sintomas de hipomania e faz sintomas depressivos, porém sem caracterizar um quadro bem definido. Ih, que complicado esse negócio, hein? Eita, agora bagunçou mesmo, agora bagunçou. Ciclotimia é uma coisa fácil de pensar. É simplesmente o quê? A pessoa vai fazer sintomas de hipomania, mas não faz sintoma suficiente para eu chamar de hipomania. É uma hipomania incompleta. Ela vai deprimir, mas ela não deprime o suficiente para eu chamar isso de depressão. Faz uma coisa meio incompleta. E assim ela vai, oscilando, variando, oscilando. Né? Na ciclotimia, observa agora, você já está, agora que você sacou isso, ó. Ciclotimia pode virar bipolar tipo 2? Me respondam aí. Ciclotimia 1,80 pode virar bipolar tipo 2, 1,90? Pode ou não pode? Exatamente isso que você respondeu. Ciclotimia pode virar bipolar tipo 2. E bipolar tipo 2 pode virar ciclotimia? Não, você não pode diminuir, você pode subir, você pode crescer na nossa escala. Então, ciclotimia pode virar bipolar tipo 2. Não só isso, ciclotimia frequentemente recebe o diagnóstico bipolar tipo 2 ao longo da vida. 30%. 1 em cada 3 pessoas que recebeu o diagnóstico de ciclotimia vai em algum momento se transformar em bipolar tipo 2. Se transformar entre aspas, né? Ele sempre foi, só não revelou os sintomas ainda. Ah, então agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo esse negócio. Pois agora o que você está entendendo é que a coisa vai complicar, porque estamos chegando no miolo. Estamos chegando no miolo aqui. Um detalhe, se você for ler as coisas superficiais de bipolaridade que você vai achar no Google, abre aí o Google. Você vai ver o quê? Que bipolaridade são essas 3 coisas. Tipo 1, tipo 2 e ciclotimia. Ah, então eu vou ver que acima de 1,80 é bipolaridade. Isso que você vai ver. E você vai ver no Google, pode abrir aí, que abre depois da live, agora não. Que 1,40 é depressão unipolar do jeito que eu expliquei para vocês. Mas, Renato, cadê 1,50, 1,60, 1,70? Cadê esse miolo aqui? Que miolo que é esse aqui? É aqui que mora a complicação. É aqui que vocês vão sair com outra compreensão. Hoje sobre bipolaridade. Isso que nós chamamos de espectro bipolar. 1,70 é uma altura bem comum, né? Eu tenho 1,78, mas adoraria ter 1,81. Mas a genética do meu pai não passou, então é isso aqui mesmo, é 1,78. Né? Então, essa é a parte mais comum. Eu garanto que vocês aí pensavam, garanto que se eu perguntasse numa provinha para vocês, o seguinte, qual tipo de bipolar que é mais comum? A maioria falar tipo 1, eu imagino. Me conta aí, o que vocês acham que é mais comum? A maioria ia falar tipo 1, eu imagino. E se eu te contasse que eu nem falei ainda do tipo bipolar mais comum? Não é esse. A maioria dos especialistas vão te falar que o tipo de bipolaridade mais comum, de longe, hein? Não é de perto não, é de longe. Não é a tipo 1, não é tipo 2 e não é ciclotimia. É uma coisa chamada transtorno bipolar sem outra especificação.
Meu Deus do céu, nunca nem ouvi falar nisso. Que trem doido é esse agora? Agora pronto, descabelou, né? Olha o que eu estou te afirmando. A maioria dos bipolares que existem é transtorno bipolar sem outra especificação. Quando você rigidamente vai lá e faz o diagnóstico, vai no seu consultório, entende bipolaridade, você vai ver que a maioria dos bipolares são isso, bipolaridade sem outra especificação. E que negócio é esse? É uma salada de fruta. É uma cesta de um monte de coisa. Vou explicar para vocês rápido. É tudo que não se encaixa nesses outros. Aí pronto, aí virou muita coisa. Virou. Vou te dar um exemplo do que é um bipolar sem outra especificação. E é algo que muita gente me pergunta. Imagina que alguém agora só faz fase foguinho. Só faz foguinho,